Bom dia a todos e a eterna paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, para todos sempre. Amém. Irmãos, nessa manhã de sábado, dia 18 de maio de 2024, eu queria ler um texto com os irmãos para a gente pensar um pouco o porquê que Jesus Cristo é o caminho, porquê que Ele é a porta estreita, porquê que Ele é o único sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, porquê que Ele é exclusivo em termos de salvação, em termos celestiais. O mundo, meus irmãos, eu vou separar aqui, o mundo é o sistema e todas as pessoas que fazem parte desse sistema que não reconhecem a Jesus Cristo como Deus. Eles reconhecem Jesus como um homem sábio, às vezes, reconhecem Jesus como um homem bom, às vezes reconhecem Jesus como alguém que pregou amor, pregou a paz, né? Apesar de que esse Jesus da Bíblia não existe, tá? Esse Jesus da Bíblia aí não existe. Que ele veio pregar a paz, pregar o amor. Ele pregou o amor, mas o amor dele é dizendo: arrependei-vos e crede em mim. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer nos pecados de vocês e vocês vão ser condenados ao inferno, né? E ele falou: eu não vim trazer paz à terra, e sim a espada, porque desde agora filho se levanta contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, e a casa vai se dividir, porque uns vão crer em mim e outros não vão crer. E isso vai causar uma divisão, porque é essa divisão que caracteriza joio e trigo, né? Então, vamos pensar nessa manhã. O mundo é isso, e tem dentro, nesse mundo, mesmo mundo que eu estou falando, sistema e pessoas que fazem parte desse sistema que não reconhecem Jesus como Deus, como Salvador e tal. Tem os que são anti ele. Tem uns que dizem: não, Jesus é um cara legal, um cara bom, um cara que falou do bem, do amor, que não discriminou ninguém e tal. Tem esses e tem os que são anti, no sentido de combater o que ele falou, né? Combater suas palavras, combater seus ensinos, combater a ele, né? Combatendo os que seguem a ele, consequentemente combatem a ele, né? O apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo, sendo ele Saulo ainda, ele estava dentre esses que perseguiam a ele, que eram anti ele. Mas como Jesus não estava aqui, já havia sido ressurreto, morto e ressurreto, os discípulos dele, os crentes, estavam aqui pregando a palavra dele e vivendo o reino de Deus aqui na terra. E aí o Saulo, ele era um perseguidor e perseguia esses irmãos. Até um dia em que Jesus Cristo apareceu para ele com a luz poderosa e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então Saulo estava perseguindo a Jesus indiretamente por meio dos que seguiam a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, nesse mundo que nós vivemos, meus irmãos, é um sistema inteiro, né? E tem várias pessoas com várias formas de pensamento sem considerar Jesus como Deus. E a outra parte dessas pessoas, que não são do mundo, mas estão no mundo, é a igreja dele. Sou eu, é você. Eu não sou a igreja, você não é a igreja, tá, irmão? A igreja é o corpo, tá? Nós somos membros do corpo. Então, uma pessoa só não é igreja, tá? A igreja é a eclesia, é chamados para fora, chamados no plural, chamados para fora. Que começou lá atrás, né? Quando o Senhor falou a Abraão:
sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vem. Sai e vem, né? Ou seja, Abraão foi chamado para fora daquele contexto em que ele vivia de perdição, para que Deus o fizesse pai da fé, por assim dizer, pai das nações e tal, né? Nós somos filhos de Abraão pela fé. Todo aquele que crê em Cristo, como Messias, como Deus, é filho de Abraão. Foi isso que Jesus Cristo falou, né? Então, vamos ler aqui, irmãos, parte desses que são anti-Jesus. Que Jesus não é Deus, combatendo a Jesus, né? E não dizendo que Jesus é um cara legal e tal. Que também dá na mesma, tá, irmão? Tem gente que fala, Jesus não, mas Jesus eu respeito, porque Jesus falou isso, falou aquilo e tal. Mas se não crer nele, não se arrepender, não significa nada. Jesus não está se importando com elogio, né? Jesus não... Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e creia nele. É isso que ele quer. Não porque ele precisa, mas porque nós precisamos, porque ele nos ama. E não quer que nós nos condenemos em nossos próprios delitos e pecados, né? Porque nós caímos em Adão, mas nós temos os nossos próprios pecados, né? Que não está ligado necessariamente ao de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para quem assume a sua condição, né? Então, irmãos, João, capítulo 8, é um pouquinho longo, tá, irmãos? Mas vamos ler aqui e nós vamos ver o que aconteceu nesse momento da história entre Jesus e esses homens. João, capítulo 8, do verso 12 em diante. Vamos lá. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou. Irmãos, eu sou. Grava quantas vezes Jesus disse eu sou, tá? Eu sou. Por que Jesus falava isso? Porque no Antigo Testamento, o Eterno, o Adonai, o Pai, o Yahvé, quando ele ia conversar com a criatura, com Moisés, por exemplo, ele dizia: Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão e Jacó. Eu sou. Né? Diga a Faraó que o eu sou mandou você ir lá e etc. Né? Então, para dizer eu sou, só Deus. Todo o resto existe. Quem existe, houve um momento na história em que não existia. Alguém de fora, maior do que ele, trouxe ele para a existência. Aquele que abre a boca e fala eu sou, nunca deixou de existir. Sempre foi. Aleluia. E sempre será. Então Jesus Cristo começa demonstrando que é Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma união coletiva, uma unidade composta, né? Um cacho de uva é um cacho de uva só, mas contém uvas no plural. Então o Senhor, ele é um só, mas é constituído do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a mesma essência, sendo diferentes. Glória a Deus, né? Então, Jesus começou a dar demonstrações que era Deus na Terra, e os religiosos, principalmente, não queriam aceitar em hipótese nenhuma essa condição de Jesus. Eles aceitavam Jesus como filho de José, como um carpinteiro, como um rabi, um sábio, um cara que tinha as escrituras de cor e recitava essas escrituras. Mas quando Jesus abria a boca e dizia que era eu sou, que ele era Deus, aí a conversa mudava, porque aí tirava toda aquela autoridade religiosa dos fariseus, escribas, e tinha várias outras seitas que arrogavam para si serem os porta-vozes do Adonai, do eu sou do Antigo Testamento. E Jesus Cristo veio sendo ele o cumprimento de todas as profecias, de tudo que os profetas disseram. Ele era o cumprimento ali,
ao vivo e a cores dessas profecias. Então ele disse, outra vez, porque ele já havia dito outras vezes anteriormente, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas-te de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Já começou a dizer que Jesus é mentiroso, né? Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde venho e nem para onde eu vou. Eu sei de onde vim, porque Jesus veio do Pai, veio do alto. E sei para onde vou. Ele ia para a cruz do Calvário. E os fariseus não sabiam nem de onde eles eram nem para onde eles iam. E Jesus continua, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou, outra vez, o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, os fariseus, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque ainda hoje há pessoas que querem o Pai sem passar pelo Filho, até os dias de hoje, irmão. Se você fala assim, que o Pai Celestial te abençoe, que o Criador te abençoe, que Deus te abençoe, as pessoas dizem amém, amém, amém. Mas você falar que Jesus Cristo visite sua vida, transforme seu caráter, sua condição, faça você nascer de novo. Não, aí Jesus não, só o Pai. Mostra-nos o Pai e nos basta. Aí Jesus vai falar, quanto tempo estou convosco? Ou no meio de vós? Como dizem vocês, mostras o Pai? Eu e o Pai somos um. Então não há, irmãos. Avisa aí pro povo. Eu faço o possível para fazer isso, irmão. Avisa o povo que não dá para eles irem ao Pai sem ir por Jesus. O Pai não é uma força. O Pai, ele não é um sistema que você acha um código e você faz a sua própria senha e toda vez que você quer acessar o Pai, você digita a sua senha. Não é assim que funciona não, irmãos. Deus não é assim. Deus não é uma força, não é um sistema que você cria sua própria senha para acessar a hora que você quiser. Não. Deus é pessoal. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Os três são um. Pessoa tem senso de responsabilidade, tem querer, tem vontade, tem coisas que gosta, tem coisas que não gosta, tem regras. É assim. Glória a Deus. Avisa o pessoal aí, irmãos, que não dá para acessar o Pai do jeito que eles querem, mas do jeito que o Pai diz que é para ser. Porque o Pai não é um sistema que nós fazemos a nossa própria senha e acessamos a hora que nós queremos. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, Deus disse, vocês não conhecem nem a mim nem ao Pai. Porque se vocês me conhecessem, também conheceriam o Pai. Porque eu e o Pai somos um, né? Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Diziam os judeus, por acaso vai se matar? Porque diz, para onde eu vou, não podeis ir? E os fariseus disseram, você está falando que vai para um lugar que a gente não pode ir, por acaso você vai se matar? Porque nós não vamos morrer. Mas o Evangelho chama a gente para morrer e para nascer de novo. Glória a Deus.
Por isso que eles não conheciam nem o Pai e nem o Filho. Muito menos o Espírito Santo, né? Que haveria de ser otorgado mais adiante, depois da assunção do Senhor aos céus. Verso 33. E dizia-lhes, Jesus dizia para ele, vocês são de baixo e eu sou de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, apesar de estar nesse mundo. Por isso eu vos disse que vocês vão morrer nos pecados de vocês. Porque se não credes que eu sou, outra vez, irmão, se vocês não crêem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Irmãos, o ser humano que não crê que Jesus Cristo é o Salvador vai morrer e vai morrer nos seus próprios pecados. Ele vai morrer naquele dia, semana que vem, daqui a 40 anos, 50, 70 anos. Mas no dia que ele morrer, se ele não confessar pela fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da alma dele, ele vai morrer nos pecados dele. Porque todos nós temos pecados, meus irmãos. Os pregadores hoje não estão falando muito dos pecados, né? Não sei o motivo. Mas o ser humano é pecador. O ser humano que vai até Cristo. As boas notícias, irmãos, o Evangelho, as boas novas, que Evangelho significa boas notícias. As boas notícias começam com uma má notícia. Começa como? Olha, você que veio até Jesus, saiba que você está com seus pecados sobre você. Você é um pecador miserável, infrator da lei de Deus, assim como eu. Só que você ainda não está justificado, tá? Para você ser justificado dessas falhas suas e receber o Espírito Santo para te dar força, para você diminuir drasticamente essa conduta criminosa, porque o pecado é crime, transgressão da lei é crime, tá? Então, para você receber a salvação, receber esse presente de Deus, você precisa se arrepender desses pecados, dessa condição pecaminosa sua. Né? Seu coração é inclinado a pecar, seu coração é enganoso e perverso. Se arrependa. Essa é a má notícia, porque ninguém gosta de ouvir isso. Quem gosta de ouvir isso, irmão? Mas é necessário ouvir. É necessário ouvir. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi as primeiras palavras que Jesus Cristo, o Jesus de paz e amor, que as pessoas falam aí. Inclusive, rapidamente, eu estava vendo o Mano Brown, né, um cantor de rap aí, que cita muito, né, texto da Bíblia e tal, fez até uns rap atrás aí, um tempo atrás, citando trechos bíblicos e tal, tudo fora de contexto. E o Jesus que ele falou pro Diego, né, o Diego ex-jogador, que era o cara do podcast, ele falando que tá estudando teologia, e o Diego perguntou pra ele, e Jesus, cara, o que você acha de Jesus? Ele falou, Jesus era 1000 grau. Jesus era 1000 grau, mano. Jesus não discriminava ninguém, LGBTQI, mas porque ele faz parte dessa agenda, tá, irmão? Uma coisa, irmãos, é a gente cantar uma coisa, outra coisa é viver o que a gente canta. Nós não somos quem nós falamos que somos, irmão. Não. Nós somos quem nós somos. Entende? Nós não somos quem nós dizemos que somos, quem cantamos que somos, quem pregamos que somos. Nós somos quem nós realmente somos. E quem nós realmente somos, né, é visto pelas nossas atitudes diárias, de ações e omissões. Glória a Deus. Então, ele falou pro Diego que Jesus era 1000 grau, que ele não discriminava ninguém e tal, que ele veio pregar só o amor. Mentira do Mano Brown. Eu não sei que teologia ele está fazendo, não sei que Bíblia que ele está lendo, mas não é essa aqui, ó. Ó. Simples, ó. Revista Almeida e atualizada. Lê lá de Mateus. Lê os 4 evangelhos lá que você vai ver se Jesus é esse Jesus que ele está falando. Se Jesus é esse que aceitou todo mundo do jeito que queria. Vê lá. Tira suas próprias conclusões, mano. Então vamos lá, vamos seguir adiante, né? Então, por que eu falo isso, meus irmãos? Porque do grande dia, entenda uma coisa, vai chegar um dia em que todo joelho vai estar diante de um grande trono branco. Um grande trono branco, irmãos. E lá vai estar o Pai, o juiz. Entende?
Pecado é crime. Quem tiver com seus pecados imputados em si, será condenado. Entende? E o Jesus que vai estar lá, o Cordeiro, é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que o Mano Brown está falando pro Diego. Não é o Jesus que os falsos profetas que apostataram da fé estão pregando por aí. O Jesus é o Jesus da Bíblia. Esse é que vai estar lá. Entendeu? Não é o Jesus... esse Jesus light aí que o pessoal estão falando. Quem vai estar lá é o Jesus da Bíblia. É com esse que nós vamos estar de frente. Então, esse é o perigo de você e eu não conhecermos o Jesus verdadeiro. Porque no dia da nossa morte, nós vamos estar diante do Jesus verdadeiro. Não do Jesus da nossa cabeça. Nem da cabeça do Mano Brown ou dos falsos profetas que apostataram da fé. Glória a Deus. E Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. E disseram, pois, os fariseus, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso eu falo ao mundo. Mas eles não entenderam que Jesus falava do Pai. Disse, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. De novo, Jesus usou a expressão, eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas isso falo como meu Pai que me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre Jesus fez o que agradava ao Pai. Sempre. Jesus nunca pecou. Jesus nunca errou o alvo. Que é a etimologia da palavra. Pecado é errar o alvo. Jesus nunca errou o alvo. Verso 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos, mas nem todos, né? Muitos não são todos. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, os judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, judeus, não é na religião judaica, tá? Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Se permanecer no que eu disse, eu sou. Não na religião judaica. Se vocês crerem em mim, na minha pessoa, na minha obra redentora, e permanecer em mim, vocês vão ser meus discípulos de verdade. E aí conhecereis a verdade. Olha o contexto que está esse trecho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse trecho foi citado por um ex-presidente aí, né? E aí os evangélicos desavisados dos contextos bíblicos, que infelizmente não lê a Bíblia. É uma tristeza, infelizmente. Vibraram, né? Olha, o presidente é crente. Ele citou João 8:32, né? Agora vai, né? Misericórdia. Na outra semana o cara tava lá na Índia prostrado a Buda, depois estava na Turquia prostrado a não sei quem, depois estava prostrado a Hare Krishna, e cada lugar que ele ia ele se prostrava a um deus pagão. Mas aqui, para os evangélicos, ele falava João 8:32. Ô Jesus, tem misericórdia desse povo. Aí os fariseus responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Jesus de Nazaré. E aí Jesus respondeu, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vocês pecam, fariseus? Sim. Então, como é que vocês falam que nunca serviu a ninguém? Vocês servem ao pecado. Todo mundo que peca serve ao pecado. Ora, o servo não fica para sempre em sua casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou, e conhecereis a verdade, que sou eu. Ele mesmo, ele disse depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou, se vocês permanecerem nas minhas palavras, judeus, vocês vão ser meus discípulos de verdade. E se eu libertar vocês, vocês serão livres de verdade. Porque apesar de pecar,
O pecado não terá domínio sobre vós e os pecados não serão mais imputados em vocês, de modo que quando vocês morrerem, como ele disse lá atrás, vocês não vão morrer nos seus pecados. Seus pecados vão estar imputados em mim. Oh, glória, aleluia. E Jesus fala no verso 30, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Etimologicamente, tá certo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vocês. Então vocês não são meus discípulos. Vocês são filhos de Abraão, em termos etimológicos, cultural, contextual, geográfico. Tudo bem. Mas vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vocês fazem o que também vistes junto de vosso pai. Ai, 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 ai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, os judeus, etimológico, geográfico, territoriais, se vocês fossem filhos de Abraão, se fosse filho de Abraão, fariam o que Abraão fez. Fariam as obras de Abraão. Mas agora procuram me matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão nunca quis a morte da verdade. Abraão nunca quis a morte da verdade. Vocês fazem a obra do vosso pai. Eita nós, hein? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Ei, prepotência, meu Jesus amado. É muita arrogância e prepotência de filho de Adão, né, irmãos? Filhos de Adão, arrependam-se, filhos de Adão. Prepotentes, arrogantes. O Senhor rejeita o soberbo e dá graça aos humildes. Ah, vocês estão falando com Deus, que são filhos de Deus. Vocês estão diante de Deus falando que são filhos de Deus. Aí Deus diz para vocês. Deus disse para eles. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí e vim de Deus, não de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Jesus faz uma pergunta. Por que não entendeis a minha linguagem? E Jesus mesmo responde. Sabe por que vocês não podem entender a minha linguagem? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Dentro de vocês não há a possibilidade de vocês ouvirem a minha palavra. Porque vocês, fariseus, só querem ouvir o que vocês querem e não o que vocês precisam. Jesus vai falar agora quem é o pai deles. Vocês têm por pai ao diabo. E querem satisfazer os desejos do pai de vocês. O pai de vocês, o diabo, foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, vocês não me creem. Por quê? Porque vocês são filhos do diabo. Quem dentre vós me convence de pecado? Quem no meio de vocês aí aponta que eu tenho um pecado sequer? Eu estou aqui, Jesus disse. Eu estou aqui, ó. Apontem um pecado que eu cometi. E se vos digo a verdade, por que vocês não creem? Se vocês estão vendo que eu não tenho pecado nenhum. E que eu atendo a todos os requisitos proféticos.
Por que vocês não creem na minha mensagem? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vos digo que não as ouvis, porque vocês não são de Deus. Aí Jesus já falou abertamente. Vocês não são de Deus, por isso vocês não ouvem a minha palavra. Respondeu os judeus e disseram: não dizemos nós que és um samaritano e que está endemoniado? Chamaram Jesus de endemoniado. Quando a oposição não quer se arrepender, irmãos, e perde os argumentos, a primeira coisa que eles vão fazer é ofender. Ofender, xingar, ofender. Foi o que eles fizeram. Primeira coisa, quando a oposição à verdade, os opositores da verdade fazem, quando não tem o argumento e quando não querem se arrepender, eles vão ofender. Primeira coisa que eles vão fazer é isso. E Jesus respondeu: não, eu não tenho demônio. Eu honro a meu Pai e vocês me desonram. E eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora sim conhecemos que está endemoniado. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Se Abraão morreu e os profetas, quem és tu? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Uma coisa é eu dizer que sou filho de Deus, outra coisa é eu ser filho de Deus. Eles diziam ser filho de Deus, mas não eram filho de Deus. Diziam ser filho de Abraão, não eram filho de Abraão. Não diziam que eram filhos do diabo, mas eram filhos do diabo. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vocês, mas conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, que vocês dizem ser, exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eu amo essa resposta de Jesus. Eu amo essa resposta de Jesus. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória! Abraão existiu. E quem existe, houve um momento em que não existia. Sim ou não? Então Abraão foi trazido à existência por aquele que é maior que Abraão. Aí, quando eles perderam o argumento, não tinha mais argumento e nem queria se arrepender, a primeira coisa que eles fizeram foi xingar. Segunda coisa, quando isso se repete, é o quê? Atacar com violência. Então pegaram pedras para atacarem Jesus Cristo. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo da religião farisaica. Saiu do templo da religião farisaica. Saiu do templo da religião farisaica, mentirosa e hipócrita. Que não aceitava que Jesus era Deus. Que não aceitavam que eram pecadores. Que não queriam se arrepender. Para que pudessem nascer de novo. E que quando morressem, seus pecados não morressem imputados neles mesmos. Pegaram pedras para atacar na verdade. Tacaram pedras na verdade. Tentaram apedrejar a vida, apedrejar a verdade, apedrejar o amor, apedrejar o perdão. E Jesus saiu do templo da religião
passando no meio deles, se retirou. Nós, qualquer ser humano, seja ele de qual país, qual credo, qual sexo, geneticamente falando, porque só existe dois sexos, geneticamente falando, macho e fêmea. Seja ele quem for, velho, novo, idoso, se não aceitar a verdade. E a verdade não é um conceito, não é uma teoria, não é uma opinião, não é uma filosofia. A verdade é alguém. E esse alguém é Deus. E Deus estava em Cristo para reconciliar com Ele mesmo o mundo. O indivíduo que não tomar essa decisão, lamentavelmente, senhores e senhoras, se condenará à perdição eterna, porque os seus pecados estarão sobre eles. E os pecados são crimes, e os crimes foram cometidos contra um Deus eterno. Por isso a punição é eterna. Mesma coisa a salvação. Por que a salvação é eterna? Porque Deus é eterno. E o seu amor dura para sempre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E até o próximo devocional, até a próxima mensagem, se Ele assim permitir. Amém.